começar a fazer a abertura, o Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo. Que possamos clarificar completamente o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo. Que possamos clarificar completamente o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos clarificar completamente o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, vamos saudar, então, a presença do Shiuishi, Nossa, que é uma grande satisfação para nós tê-lo aqui entre me manda o link nós. mesmo, eu vejo no meu também. Ok. E então, hoje eu vou fazer uma rápida apresentação dele. Por que está assim, essas imagens assim? Tem uma pessoa com o áudio aberto, desculpa. Parece que tem uma pessoa aqui dos participantes com áudio aberto. Bem, então eu quero fazer uma apresentação do Shio Ishii, e eu considero que é um grande privilégio nós termos aqui no Brasil uma pessoa com as características que ele tem, né, de ser um originário de uma família chinesa, de ser um chinês naturalizado brasileiro, professor de filosofia, também tem uma formação acadêmica na Universidade de São Paulo, e tem uma série de habilidades, de talentos que são raros de encontrar numa mesma pessoa, porque ele é poeta, né? Ele é tradutor, ele tem uma formação também filosófica, ele também tem uma prática de performance, de atividades de performance, inclusive com o Butô, né? É praticante de Tai Chi, de meditação, né? Tem o mestrado em filosofia antiga pela Universidade de São Paulo e é graduado em letras, português, grego clássico, na USP. E também ele tem diversas traduções do chinês, né, de clássicos taoístas da literatura chinesa, e tem livros também de poemas, né, autor de livros de poesia, que o Naufrágios, tem um outro que se chama Metacorporeidade, né, e Vigílias, e também ele tem livros de filosofia taoísta, como aqui o Caminho Taoísta, Paulista. meditações e comentários sobre Tao Te Ching, Alquimia Taoísta e Águas do Poço Ancestral, todos publicados aqui pela editora Uiclaf, né? Bom, e ele também tem uma participação em oficinas de poesia desde a adolescência, junto aos poetas Roberto Piva e Cláudio Willer, que são pioneiros também no movimento do surrealismo e dos beatniks no Brasil. Também ele realizou performances experimentais no TAN Teatro, na Companhia de Dança Teatro da Maura Baiotti, dançarina que trouxe o Butô de Kazuo Ono para o Brasil. Ele praticou Tai Chi na Associação Liu Pai Lin
e meditação no templo Zongguan. E também ele teve uma importante viagem cultural a Taiwan em 2014, né? Onde estão as raízes também da família dele lá na China. Então, eu acho que é um verdadeiro privilégio para nós termos aqui no Brasil uma pessoa que tenha esse currículo, que tem esse interesse em fazer uma ponte entre a cultura brasileira e a cultura chinesa, num trabalho que é extremamente importante e que é uma realização já de uma pessoa que é jovem, porque ele está com 44 anos apenas e já tem um currículo de publicações bastante extenso, né? E muito importante, de assuntos muito originais, vinculados também à reflexão sobre o taoísmo e também sobre o budismo e o zen, né? Que é o tema que vai ser da nossa palestra de hoje, né? Então, o título da palestra que vai ser dada hoje é bem sugestivo, porque é para além dos opostos, a naturalidade no taoísmo e no budismo, né? Então, essa temática é muito interessante, muito importante, especialmente quando nós pensamos nas características da cultura chinesa, que se diferencia muito em muitos aspectos da cultura ocidental europeia e que apresenta determinados aspectos fundamentais que estão, de uma certa maneira, ausentes na nossa cultura, como, por exemplo, toda essa questão da concepção de natureza existente no pensamento chinês, né, particularmente no taoísmo, e para nós que somos budistas, é muito importante esse aspecto intercultural que aconteceu na China, que foi o encontro do pensamento budista vindo da Índia e que se encontrou com a cultura chinesa, já que era uma cultura, por ocasião da chegada do budismo, já era uma cultura milenar, né? Então, esse aspecto também é um aspecto muito importante, porque também a China foi tremendamente impactada pelo budismo. E esse aspecto também veio a se realizar, vamos dizer assim, desse impacto na criação de um budismo com características chinesas que se diferenciam em vários aspectos do budismo de origem indiana, né? Então, isso é um aspecto que nós vamos hoje ter a oportunidade de ouvir o professor Xiu Xi falar a esse respeito, né? Que nos interessou muito a questão da, da influência do taoísmo na formação do budismo chinês, particularmente. Sem a gente esquecer também que o próprio confucionismo teve uma influência nesse ambiente, né, de encontro do budismo com o pensamento chinês. Mas, sobretudo, parece que as afinidades maiores do budismo com a cultura chinesa se deram, sobretudo, no taoísmo, né? Então, esses aspectos todos aí, eu acho que o professor Xi vai hoje abordar, né? Então, eu gostaria até de passar a palavra para o professor, né? E a gente dá, então, início a esses aspectos de relação, de afinidades, de diferenças também entre o taoísmo e o budismo, né? Então, professor, é um prazer passar a palavra e uma satisfação. E fico muito Agora vamos. agradecido também por aceitar esse convite e fazer essa palestra para nós. Então, antes de qualquer coisa, estão me ouvindo na minha voz assim? Sim, sim. Tá, Está um tá bom. pouquinho baixinha, mas pode ficar um pouco Então, mais alta aumentando até. aos poucos, tá?
Então, boa noite novamente. Agradeço ao professor e agora um novo interlocutor, amigo Secaco, a Janice, ao Tiago, que também foi por ele que chegamos a nos conhecer. Não pessoalmente, nenhum dos três. Espero que um dia possamos, porque presencialmente a coisa é muito mais cativante, mais emotivo, né? E como ele me falando, apresentando um pouco da minha formação, e ao longo do curso, que caso vocês venham fazer, a proposta é justamente esclarecer alguns pontos enigmáticos dessa filosofia taoísta. Hoje eu vou apenas fazer um recorte, um recorte. Sei que nós temos pouco tempo, eu tenho muita coisa para falar, mas ao mesmo tempo preciso também me concentrar em apresentar exatamente a filosofia da naturalidade, 自然的哲学 em chinês, que é justamente o que nos interessa, né? Bom, começaremos assim. O capítulo do Tao Te Ching, capítulo 1, eu gosto sempre nos meus cursos, como por exemplo, durante a pandemia eu fiz um curso Harmonia entre Corpo e Espírito, a falar do primeiro capítulo. E a dificuldade da maioria das pessoas que leem esse livro clássico, né, que é o livro do Tao Te Ching, atribuído ao Lao Tzu, que viveu no século VI antes de Cristo. Depois teremos outros taoístas, mestres, como Zhuangzi, Liezi, que eu traduzi o Vazio Perfeito, eu mostro para vocês também o Vazio Perfeito. Essa tradução aqui é a única em português no Brasil, né? Porque tem uma outra não, que não é feita diretamente do chinês, né? Mas essa sim. Tao Te Ching tem várias traduções, né? E também mostro a minha tradução do Tao Te Ching. E não contente, né? Claro, com só tradução, porque eu vi as dificuldades das pessoas de não só entender o livro, né? Mas de assimilar isso no plano da vivência, né? Da vida, né? E exatamente porque a filosofia taoísta é uma filosofia do conhecimento da vida, Shanmin de Xueyuan, como dizia um filósofo neoconfuciano, Mo Zongsan, né? E por isso que esse livro aqui, que vai também, caso vocês venham a fazer o curso, é um livro essencial para vocês, é um livro que eu escrevi utilizando todas as minhas aulas em anos e anos aqui de estudo e de pesquisa, baseado em comentadores chineses taoístas. Né? Claro que não todos, até porque seria impossível ler todos os comentadores, mas a gente lê aqueles que são importantes, porque eles nos ajudam a formar, não uma crença, só uma crença, mas a nos fazer pensar e refletir. Então, no caso do Tao Te Ching, seria ideal que vocês, ao me conhecerem hoje, tenham também a minha tradução do Tao Te Ching e também Meditações e Comentários sobre o Tao Te Ching, que é um livro que eu comentei os 81 capítulos, né, do livro. Então, já recomendo também o Tao Te Ching da editora Unesp, né, uma boa tradução do Jorge Sinedino, que inclusive dá aulas na universidade lá da China, né? Ele também traduziu Confúcio pela mesma editora Unesp. Mais um gostinho para vocês. Esse livro é essencial, anotem aí, porque ele tem os comentários do sábio chinês He Sangong, que em português a gente fala Senhor das Margens do Rio, um autor do século I depois de Cristo, né? E eu usei muito ele nas minhas aulas e usei muito nesse livro e em outros livros que eu escrevi, Alquimia Taoísta, Caminho Taoísta, Meditações e Comentários, Águas do Poço Ancestral. Já tenho aí uns 6 livros, né? Então vamos falar, por exemplo, do capítulo 1. Eu vou ler para vocês. Eu costumo sempre abrir sempre com o capítulo, com o Tao Te Ching, porque no cânone taoísta, ele também é considerado um texto religioso, né? E assim como o Sutra do Diamante,
né? Alguém já deve ter ouvido falar, Sutra do Diamante, o Qingang Jin em chinês, né? Espero que a gente possa, aos poucos, que eu estou falando, né? Eu não quero assustar ninguém nessa primeira apresentação, nessa palestra. Espero que vocês possam ter um gostinho para depois a gente vai ter 12 aulas, né? Para a gente poder se aventurar a discutir, a refletir mais. Então, isso aqui é um gostinho só, tá? Capítulo 1, Tao Te Ching. Vou ler em chinês, depois eu já leio o português na minha tradução, chinês original ou antigo, né? Ah, só um detalhe. Importantíssima informação. O Lao Tzu escreveu isso em mandarim antigo. Algumas palavras são as mesmas, mas até para os próprios falantes de língua chinesa, para eles precisa ser traduzido para o chinês moderno, tá? Então nós temos chinês moderno e chinês antigo. Os comentadores, como Wang Bi, do século II depois de Cristo, filósofo da escola do mistério, né, Xuan Xue, ele, que é muito citado, referendado em várias, diversas traduções e edições do Tao Te Ching, ele escreveu em chinês antigo e aí precisa ser traduzido para o chinês moderno. Eu tenho a tradução em chinês moderno e também a antiga. De maneira que já falo agora, né, antes que eu esqueça, eu fui aprendendo assim, lendo, né? Porque eu já tenho uma base de chinês, então eu fui lendo. Então vamos lá. Dao ke dao, fei chang dao. Min ke min, fei chang min. 无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其教。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。Bom, eu li assim, muito mal lido, tá? Mas tem gente que lê melhor do que eu e até canta isso aqui, né? Tem umas coisas no YouTube que vocês vão encontrar até na língua original eles leem, tá? Mas o que importa não é bem só o som, é só para vocês sentirem um gosto. Mas o que importa é o significado, né, gente? O Dao que se pode falar não é o Dao constante. O nome que se pode nomear não é o nome constante. O vazio, quer dizer, o U, né, que eu vou falar bastante nessa aula, e também nas próximas aulas, que aqui já vai, eu vou suscitando a curiosidade de vocês para vocês já ficarem curiosos para ver depois, né? O vazio é o princípio do céu e da terra. A existência é a mãe de todos os seres. Portanto, no constante vazio sem desejo, se contempla o mistério. Na constante existência com desejo, se contemplam os vestígios. Embora com nomes distintos, ambos se originam do mesmo princípio. Mistério, pleno de mistérios, portal de todos os prodígios. Bom, esse primeiro capítulo do Tao Te Ching, eu já dei tantas vezes, em tantas aulas, né? E é sempre alguma coisa que surgir também inesperadamente aqui, eu falo, para não ficar só colado e preso aos textos, né? Aos textos dos comentadores, tá? Mas antes que eu queria dizer para vocês que estão me conhecendo, o pessoal, vocês devem saber que tem várias e várias abordagens do Tao Te Ching, inclusive as suas próprias. Porque, veja, eu vim do mundo acadêmico, mas eu não sou só do mundo acadêmico. Por que não? Exatamente porque eu percebi que esse livro, eu tenho uma predileção, um amor por esse livro, porque ele me fez aprender chinês novamente, em um determinado momento da minha vida, em que eu tinha até rompido com o estudo da língua chinesa, quando eu entrei na faculdade, na Universidade da USP, em 2000, com 18 anos, mais ou menos, ali, né? Então, isso tem a ver com a minha identidade também. Sino brasileiro é mais brasileira do que sino, né? Então, eu estou rindo de mim mesmo também, sabe? Porque eu queria me negar enquanto pessoa chinesa. No começo ali do meu idade adulta. Vi que era uma missão inútil, impossível. Falava para minha mãe e meu pai, não quero aprender chinês. Falei, como não? Como não? Chinês é a língua do futuro. Então, eu falei que eu não queria aprender. Aí vocês podem saber
como é que eu fui parar aqui? Porque, na verdade, quando eu comecei a minha segundo ano, rapidinho, vou fazer uma digressão rápida, segundo ano da faculdade, eu escolhi o grego clássico para estudar Platão, Aristóteles, Plotino, filósofos clássicos, estudar as tragédias gregas. Eu gostava muito da tragédia grega. Inclusive, eu não sabia se o meu mestrado ia ser sobre as tragédias gregas ou Aristóteles, né, que veio depois a se concretizar lá na filosofia. Eu sabia que eu dava com desejo de dar aulas de filosofia, mas eu não sabia que ia dar aulas de filosofia chinesa, poxa. Então, você deve perguntar, como é que você chegou nisso, professor Chiu? Eu cheguei nisso porque um dia eu passei numa livraria aqui perto da minha casa, aqui em Vila Mariana, perto na Zona Sul, aqui onde eu morava, uma livraria chinesa. Isso é muito raro. Aí eu peguei o Tao Te Ching. Nessa época eu trabalhava como intérprete de chinês-português. Só que eu não estava contente, satisfeito com esse meu caminho de intérprete, porque eu tinha uma vocação filosófica, que eu gostaria de contribuir para nossos diálogos aqui. E então, quando eu saí da livraria com o Tao Te Ching na mão e comecei a ler o livro chinês do lado e português do lado, chinês, eu comecei a tomar um gosto, mas um gosto que virou uma paixão pela filosofia chinesa. Até então, inimaginável, eu não tinha essa paixão. Era inexistente. Eu achava que filosofia era só filosofia ocidental, Hegel, Spinoza, Platão, Aristóteles, Kant, Deleuze, Foucault. Era só esses Merleau-Ponty o que eu estudava. Não tinha imaginado que meu caminho ia me deparar com isso. Vocês estão entendendo? Então, isso coincidiu com minha viagem a Taiwan em 2014, que eu ganhei essa viagem do Centro Cultural de Taipei, aqui em São Paulo, porque o diretor do Centro Cultural de Taipei, que é a representante da parte cultural de Taiwan aqui, ele conheceu meu primeiro livro de poesia Naufrágios, que eu publiquei, eu fiz um lançamento, e foi bem legal, eu fiz uma leitura de poesias e convidei o performer Irael Luziano, convidei o Marcicano, Alberto Marcicano, que o Seiká conhece bem, né, guitarrista. Então foi esse meu primeiro livro, Naufrágios. Eu fui como representante como imigrante taiwanês morando no Brasil, representando os jovens, um jovem, eu sou um aqui, porque teve outros, né, da França, dois franceses, imigrantes taiwaneses, de lá, Estados Unidos, americanos. Então, eu fui para 2014 para Taiwan, e eu já falo isso agora, porque lá, quando eu cheguei, porque eu nunca tinha voltado desde quando eu saí de 5 anos. Eu nasci lá, mas eu vim com a família, cheguei aqui 5 anos de idade. Nunca mais voltei para lá. Então, essa viagem de 2014, que eu fiquei um mês, em agosto, né, eu tive esse presente. Foi um presente. Só que a primeira coisa que eu desci, quando eu desci do aeroporto, e meu tio me levou para o hotel de carro, eu via tudo que era ideograma em chinês na rua, assim. E aí eu falava, puxa, mas eu vim daqui, né? Aí as pessoas falando chinês a todo momento, de repente me despertou um lado taiwanês meu que eu não estava imaginando que eu tinha tão fortemente. Falei, nossa, mas eu sou taiwanês mesmo, tem um lado. Só que ao mesmo tempo eu sabia conscientemente que eu não era também taiwanês, porque eu entrava numa loja, a pessoa, a lojista, a vendedora, achava que eu era estranho, porque o meu chinês é de um estrangeiro, mesmo assim. É o jeito da pessoa também, né? A gente tem um jeito brasileiro, a pessoa percebe isso. Então, de forma que eu sou essa mistura, esse híbrido. Tanto que eu não gosto, se você me falava, Chiu, você vai morar para Taiwan? Não sei, talvez eu fique 1, 2 anos no máximo, talvez 3 meses, porque eu amo o Brasil, eu amo a cultura brasileira, eu gosto de São Paulo. Então, para começar a dizer que o Dao, ele é contraditório. Por que ele é contraditório e ambíguo? Porque ele tem, como eu disse lá na Águas do Poço Ancestral, ele ora existe, ora não existe. Rotsun, Rowan, né? Rotsun, Rowan. Ora existe, ora não existe. E aqui eu vou ler o Águas do Poço Ancestral para vocês verem. Esse livro aqui que eu escrevi, inclusive, para
publiquei nesse ano. Esse é meu primeiro livro nesse ano, porque os outros são de outros anos, né? Então é uma coisa nova. Então, como eu estou muito entusiasmado com ele, né? Não tanto para vender, até porque eu não vou fazer lançamento desse livro físico. Eu perdi as conexões no Instagram. Eu sou uma pessoa muito, sabe, distraída com relação ao marketing, Facebook, essas coisas, né? E aí, bom, mas o que eu gostaria de ler aqui? Já vou fazer essa digressão, já volto no capítulo 1 do Tao Te Ching, né? Vocês vão... Isso aqui, eu disse assim, ó. Ancestral das 10.000 coisas, o Tao é vazio e profundo. Ora existe, ora não existe. Assim é o fulgor abissal. Eu gostaria de que vocês entendessem que antes de falar da naturalidade, é necessário passar pela palavra Tao, em chinês. Muita gente fala muito do taoísmo e fica falando muitas coisas sobre a correlação de forças, yin e yang, né? O equilíbrio yin e yang, mas esquece do personagem principal desse livro. Dois, aliás, personagens. Se alguém acertar aqui, eu dou um prêmio. Quais são esses dois personagens fundamentais do Tao Te Ching? Aliás, tem três, né? Então, eu vou dar a resposta. Primeiro é o Dao. A palavra Tao. Tá? Anotem aí no caderninho de vocês. Pouca gente fala do Dao. E segundo, Shangan, o homem sábio. Alguns traduzem como um santo. O homem sagrado na tradução do Wu Sheng. Wu Sheng, um mestre falecido, que morou no Rio de Janeiro, taiwanês também, como eu. Morreu também jovem, fez muita coisa, deu curso, deu aulas de Tai Chi, tem tradução do I Ching, tem tradução do Tao Te Ching dele, pela editora Mauad, mestre Wu Sheng. Isso fundou a Sociedade Taoísta, taiwanês, inclusive. Eu sou de Taiwan, né? Bom, e o terceiro personagem é a naturalidade. Só que para a gente chegar na naturalidade, eu quero falar um pouco do Tao. Aliás, eu só vou falar do Tao por causa do Lao Tzu, do capítulo 1. Pronto, voltei ao capítulo 1. Quando o Lao Tzu fala o Tao que não se pode falar, quer dizer, porque se a gente fala do Tao, ele está dizendo que o Tao vai além da linguagem, dos nomes. Em chinês a gente fala Min, ou Minfan, como diz o Wang Banshong, um comentador moderno. E vai além dos nomes. Por quê? Porque ainda no primeiro capítulo ele não nomeia o sujeito que vai nomear o Tao. Ele vai fazer isso no capítulo 2, mas ele não coloca a palavra, ele coloca o verbo. No capítulo 2 começa assim, ó. Quando se reconhece o belo como belo, nasce o feio. Quando se reconhece o bem como bem, este deixa de ser o bem. Minha pergunta é, por isso que eu estou aqui para dar uma temperada, né, dar uma pimentada na nossa reflexão filosófica, que quem é o sujeito do verbo reconhecer aqui? Ele usa o verbo conhecer, reconhecer, que em chinês é chi. Por isso que deu chi tao, o verbo saber, o verbo conhecer. Mas ele não colocou o sujeito. Então, quando você lê em português, em traduções português ou em inglês, você não sabe quem é que faz isso. Só que isso é fundamental para a gente compreender essa relação de similaridade entre o taoísmo e o budismo, no Zen budismo, tá, especificamente. Porque aí eu falo segundo o Wang Banshong, um comentador moderno já desse século, que é esse livro que eu tenho aqui, esse livro preto, que foi o meu segundo comentador, filósofo, Wang Banshong, que eu li após essa minha rebelião, né, meu abandono do estudo chinês. Então, ele diz que é a mente humana, Xin. Então, o sujeito que faz o reconhecimento do que é belo e do que é feio, do que é bom, do que é mal, é a mente humana, em chinês, Xin. Xin. Alguns traduzem como coração, mas eu prefiro mente, porque o budismo vai na esteira, né, dessa tradução de mente para muitas coisas, e vai colocar mente. A mente búdica, a mente originária, né, Panxin, mente originária, Panxin. Bom, justamente a mente faz o quê, gente? Nomeia, classifica as coisas, distingue.
manifesta aversões e gostos. Essa mente, ela é parcial. Ela manifesta parcialidade, pianjian, segundo o Wang, né? Por que ela tem parcialidade? Porque ela se move, oscilando nos extremos. Ela evita a dor, por exemplo, e busca o prazer, né? Por exemplo, né? Estou dizendo isso. Tem gente que pode ser o contrário, né? Pode buscar a dor e evitar o prazer. Mas, enfim, a mente opera de maneira binária, de maneira antagônica, dualística. Ora, isso não é dito pelo Lao Tzu. Não é dito pelo Lao Tzu, mas é dito pelos filósofos importantes, como Wang Bi, que é esse livro aqui. Wang Bi, repito novamente, é o comentador, filósofo da Escola do Mistério Xuanxue no século III depois de Cristo. Vou escrever aqui para vocês, gente. Acho essas informações importantes. Depois vocês podem procurar. E é claro que eu quero que vocês estudem o Tao Te Ching através do Meditações e Comentários do meu livro. Vocês encomendando depois, opa, não é esse livro, não. Esse é chinês, né? Eu levantei errado. Não é esse. É esse aqui. Aí vocês vão pela editora Wiclap, tá? Eu passo aí depois para a Janice, depois passo para vocês todos. Porque justamente lá eu falo segundo o Ambi, segundo o Ressangon, segundo, sabe? Mas não, lá eu não sou assim, eu não vou citar, sei lá, 30, 40 comentadores. Tem acadêmico que faz isso, né? Coloca um monte de comentadores lá. Por quê? Só um adendo também. Eu aprendi durante a minha formação, tanto acadêmica como extra-acadêmica, que é importante o conhecimento via a tradição dos comentadores chineses, obviamente, mas também via eu mesmo. Porque quem é eu que sou que lê isso? Né? Quem é essa pessoa? Eu estou vendo aqui os nomes, só vou citar os nomes. Simone, Luciano, Kira, Rick. Vocês todos, cada um de vocês tem uma bagagem de leitura, de vivências, de histórias profundas, de dores, aprendizagens e formação. E, às vezes, tudo isso vai contar na sua maneira de assimilar esse livro tão especial que é o Tao Te Ching, que é a Bíblia chinesa. Literalmente é isso, não tenho medo de falar, não. É isso mesmo, é a Bíblia chinesa. É um livro dos mais lidos lá, desde da formação de qualquer jovem lá. Meu pai, por exemplo, né, leu. E alguns vão ler, mas pode até não entender, né? Vai precisar ler comentadores, não tem problema também, mas isso acontece. Bom, então eu estava dizendo, o Lao Tzu estava falando que o Dao não pode ser nomeado. A pergunta que vem é, por que não? Depois eu vou falar também de uma crítica que ele vai fazer ao antropocentrismo, que vai ligar com as questões do antropoceno atual. Mas como eu falei, isso aqui é um recorte, tá? Provavelmente vai ficar faltando coisas, mas vamos lá. Eu vou ser um pouco mais rápido agora. Agora está aquecendo. Quando o Lao Tzu fala que o vazio é o princípio do céu e da terra, ele está não nomeando, mas ele está intuindo, no sentido mais elevado da palavra intuição, não no sentido, eu tive uma intuição, não vou por esse caminho, não é esse que não é esse sentido. Eu preferia traduzir como visão direta, que também tem uma influência sobre o budismo, que é Zhiquan. Quan é visão, Zhi é direta. Então os comentadores falam uma visão direta. Por que visão direta? Porque o Lao Tzu, no capítulo 1, ele usa o verbo contemplar. Quan é o verbo contemplar que dá o verbo contemplação, o substantivo contemplação, né? Porque em chinês a gente também tem o verbo ver, né? Tian. Mas aqui ele vai usar como contemplação, por isso que eu usei o verbo contemplar na tradução. Ele fala, no constante vazio, sem desejo, se contempla o mistério. Eu vou, nessa aula, me concentrar na observação de Wang Bi em relação a esse capítulo, que eu acho de uma extrema sutileza magnífica para nos mostrar que não há dualismo, quando pode haver dualismo na nossa leitura, mas ele vai falar, não tem. Por quê? Ele coloca assim, veja só a frase de Lao Tzu. Vou repetir. No constante vazio sem desejo, se contempla o mistério. Na constante existência com desejo,
se contemplam os vestígios. Primeiro a gente precisa saber o que é essas duas noções do vazio e da existência, que eu acho fundamental. E trazendo isso para os dias de hoje. Vejam só, nossa cultura é marcada, a grosso modo, por uma divisão, por um dualismo. Basicamente, entre uma mente que valoriza o espírito ou uma mente que valoriza a matéria. Quando Lao Tzu fala o vazio, a princípio do céu e da terra, e que nesse vazio, nessa dimensão do vazio, se contempla o mistério, ele está falando o quê? Ele está falando de uma dimensão transcendente. Chao Yue em chinês. Os comentadores falam Chao Yue. Lao Tzu não usa a palavra Chao Yue. Quem vai usar é o Chen Guin, né? É o Abanshong. Chao Yue. Por quê? Porque Chao Yue quer dizer ultrapassar, transcender. E transcende por quê exatamente, Xiu? Porque o Dao é vazio. Vazio de quê? Vazio de forma. Vazio de nomes. Porque, veja, o Criador, veja, não como no criacionismo, na tradição cristã, mas o gerador, vamos dizer assim. Vamos usar uma outra palavra. O gerador, ou como diz Lao Tzu, a mãe criadora de tudo isso, a mãe nutridora disso, que é o Dao, né? Só pode ser uma matriz energética Wu Chong Wu Jin, infinita, Wu Chong Wu Jin, infinita, ilimitada, porque ela não pode ser esgotada, não pode ser delimitada em nenhuma hipótese, restringida por nenhuma forma. Porque, por exemplo, se eu falo assim, isso é uma questão filosófica, por isso que eu estou falando para vocês, que a minha abordagem ao longo dos nossos encontros, e nesse encontro, é linguístico-filosófica, não histórica. Não sou... Tá, essa é a minha defasagem. Alguém sempre tem um defeito, né? Meu defeito é não ler muitos livros de história. Porque a minha formação ela é mais para filosofia. Eu gosto mais de filosofia. Né? E gosto também de religião, claro. De vez em quando eu leio algumas coisas. Né? E de literatura em geral. Romance, poesia. Então, olha só. O lado transcendente do Dao se justifica porque essa palavra vazio em chinês, o wu, né, o wu, é o Wuxin, segundo a formulação do Wang Di, sem forma em chinês. Vou escrever aqui no chat. Wu é vazio. Quando você escreve o Wuxin em chinês, que é o que o Wang Di faz, isso quer dizer sem forma, tá? Literalmente. Literalmente, o informe. Vocês estão vendo o chat? Informe. Essa é a ideia do Wang Di. Tá? Tudo isso vocês vão encontrar nos meus livros, principalmente no livro Meditações e Comentários sobre Tao Te Ching. Mas vocês vão encontrar também no Caminho Taoísta, né? E vai desenvolver em outras formas também. Mas o Wang Di vai dizer isso por quê, Xiu? Porque é só aquilo que não pode ser delimitado e limitado, né? No sentido de ser restringido por quaisquer formas físicas. É só isso que pode ser a geradora, a grande força da criação das 10.000 coisas, né? Do universo fenomênico que em chinês nós falamos Wan Wu, 10.000 coisas. Wan Wu é a expressão de Lao Tzu para designar os reinos mineral, vegetal, animal, todas essas esferas, abarcando todas essas esferas, tá? E nisso aí eu já tenho que ressaltar para vocês que no tempo em que surgiu Lao Tzu e Confúcio, porque eles são contemporâneos, Confúcio, todo mundo já ouviu falar em Confúcio, né? Eles surgiram porque eles se depararam com problemas da sua sociedade, problemas de tirania, de violência, de crise ética. Só que ambos forneceram respostas distintas para o seu tempo. Lao Tzu, desculpa, vamos começar pelo Confúcio. Enquanto Confúcio achava que para resolver os problemas éticos de seu tempo, teria de recorrer à benevolência inata em cada ser humano, por isso que ele fala da virtude do Ran, Ran em chinês é benevolência, eu vou escrever aqui para vocês. Ran, benevolência.
Run. Tá? Vocês, então, têm o chamado humanismo confuciano, né? Porque ele achava que se nós formos reciprocamente bondosos um com o outro, nós estaremos livres, né, dos problemas, de muitos problemas, por exemplo, inclusive da arrogância, né? Então, eu vou escrever aqui o run, ó, só para vocês terem uma ideia aqui. Aqui não está pegando. Ó, escrevi agora o run. A minha tinta está meio ruinzinha, mas tudo bem. Aqui a benevolência. Confúcio é humanista, por quê? Porque na ideograma chinês, né, ele faz muito isso, porque eu faço isso porque é o seguinte, gente, a diferencial também das nossas aulas é que eu vou poder falar em chinês e também escrever, mostrando significados importantes, não tudo, obviamente não é uma aula de chinês aqui, né? Mas o que vocês estão vendo aqui? Tem dois traços aqui. Sabe o que quer dizer isso em chinês? Ó? Essa parte aqui quer dizer número 2. Er. Isso aqui é um radical, tá? Que é radical ser humano, que é esse radical aqui. Só que ele virou isso aqui. Aqui, ó. Tá? Ele virou isso aqui, ó. Isso aqui é um radical disso aqui, ó. Isso aqui em chinês vocês podem falar ren, quer dizer ser humano, homem. Veja, o que tem aqui nesse ideograma? Dois traços, certo? Se eu tirar esse traço aqui, o que acontece com esse traço? Ele cai. Se eu tirar esse traço aqui, ele cai. E se eu tirar esse traço aqui, esse aqui cai. Ou seja, é como se fossem dois homens se apoiando um no outro. Ou seja, o humanismo confuciano precisa da reciprocidade humana. Eu preciso dar a mão para o outro precisa dar a mão para mim, para que mutuamente, em chinês, possamos nos ajudar, nos contribuir para o bem social, para o bem da humanidade. Esse é o ideal confuciano. Ele apostou muito no ideal de que na natureza humana existe essa benevolência inata, ou seja, já nasce conosco, e que só precisamos desenvolver pela educação. Por isso que a gente precisa se educar, na medida do possível, ser educado para atingir esse amor pelo outro, consideração ao outro. Ele tem uma palavra que é chong, né, em chinês, que é chong, desculpa, chong, que tem embaixo a mente. Eu vou escrever aqui para vocês. Isso aqui seria a virtude, né? Aqui, chong em chinês é meio. Por isso que veio Zhongguo em chinês. Zhongguo, Zhong é meio, né? A China é conhecida como Império do Meio, por causa desse traço que divide. Isso aqui é metade, meio. Isso aqui é mente em chinês. Então, a mente é o coração, o meio quer dizer, quando a mente estiver trilhando o caminho do meio, o caminho da justa retidão também, essa mente equânime, ela estará praticando a consideração pelo outro. Isso aqui tem muito a ver com o ran que eu estava falando, né, que é a benevolência. Bom, e daí, né, Chiu? E daí que eu falei de Confúcio apenas para dizer que o Confúcio é um humanista, exageradamente, porque ele é um cara que apresenta essa solução. Ele fez essa pergunta, qual é a essência da natureza humana? E a resposta que ele dá, é claro que ele faz outras especulações, não especulações, né? Ele faz outras considerações, desculpa, ao longo dos analectos, e ele vai falar que sem isso, sem a benevolência, o ser humano não é ser humano. Essa é a tese principal. Agora, em contraste, em contraponto ao Confúcio, Lao Tzu não viu a pergunta, né? Não lhe veio a pergunta qual é a essência do ser humano, mas lhe veio outra pergunta, que seria qual é a essência do universo. Só isso ele fez essa pergunta. Então, a premissa de Confúcio é humano, ético. Já a premissa de Lao Tzu é cosmológica.
tá certo? Por que cosmológica? Porque ele se refere à essência do universo. Ele teve essa visão direta, essa visão louca, vamos dizer assim, de que não é possível. Alguma coisa criou isso aqui, tudo. Planta, planeta, astro, sol, noite, dia, caranguejo, sei lá, qualquer bicho. Alguma coisa criou isso aí. Só que ele não chamou como Jesus Cristo, né, como na tradição cristã, então tudo bem, um Deus onipotente. Ele chamou isso de mãe. Mãe. Mu. Ele usa no capítulo 25 do Tao Te Ching e no capítulo 51, 50. Mu. Mu tinha, a gente fala ainda hoje, mamãe. Tem mama, né? Também a gente fala, mas mu tinha mãe. Por quê? Porque a mãe é o quê? Ela é aquela que dá parto, né? Que dá os filhos, né? Procriadora, né? Então, a mãe do universo é o Dao. Tá entendendo? Agora, se é cosmológica a premissa de Confúcio, partindo dessa ideia, nós temos o quê? Parece que há uma aparente dualidade entre o que seria o mundo da existência fenomênica e o mundo transcendente desse princípio gerador. Mas veja só essa frase novamente, ó. No constante vazio sem desejo se contempla o mistério. Na constante existência com desejo se contemplam os vestígios. Agora vejam só isso aqui, ó. A última frase. Embora com nomes distintos, a saber, vazio de um lado e de outro lado, existência, ambos nomes se originam do mesmo princípio. Do mesmo, em chinês, a palavra mesmo é muito importante. Tong, tong é igual. Tong é igual. De igual princípio, vamos colocar assim. Aí ele termina não dizendo nada, porque ele diz mistério, pleno de mistérios, portal de todos os prodígios. Ele termina como um poeta, né? Mas isso é um mistério. Vem da onde? Do mesmo princípio. Que princípio é esse? O Dao. Mas o Dao não tem nome. Ele só deu a palavra Dao porque é convencional. Porque a palavra Tao em chinês, no Confúcio, quer dizer caminho, ético, no sentido moral. Então, por exemplo, Chang Yin, aqui, ó, trouxe aqui para nós o Chang Yin, ele fala que o Dao tem vários significados, né? Em Lao Tzu. Ó, primeiro, Dao 有些地方倒是形而上的实存，形而上的实存é uma essência metafísica. 形而上 em chinês é metafísica. Tá? Então, Lao Tzu, no capítulo 1, já fala que o vazio é o princípio do céu e da terra. É como se ele dissesse assim, o Dao é o vazio que é o princípio do céu e da terra. Por que vazio? Porque ele é transcendente, porque está além das formas, além dos nomes, né, que a gente coloca. E a nossa dificuldade, seja ocidental e oriental também, é que a gente não consegue abarcar, não consegue alcançar. Porque nós usamos 5 sentidos, eu acredito que todos usam 5 sentidos, né, perfeitamente. Usamos a mente, o intelecto, que a gente chama de intelecto, consciência. E mais algum? Não. Tem gente que pode achar que tem um 6º sentido, ou 7º sentido, mas por aí acabou. Então, não. E o Dao, segundo o Ressangon, por exemplo, não é apreendido nem pelos 5 sentidos, Kanguai, em chinês a gente fala sentidos, e nem pelo Li Xin, racionalidade, pelo intelecto. Aí, eu fiquei às voltas com essa questão por um tempo, né? Quando ficava dando aula, eu falava, pá, mas isso vai deixar os alunos todos desconsolados, todos falassem, poxa, mas então como que a gente alcança o Dao? Não é essa a pergunta que vocês vão fazer agora? Mas tem uma resposta consoladora do Ressangon, que é esse aqui, ó. Esse livro que eu falei para vocês. Capítulo 14, lá ele comenta. Vou ler para vocês. Ó. Página 111. Estão gostando? Tá legal? Tá acompanhando tudo certinho? Claro. Olha,
capítulo 14, quando o Ressagon comenta na página 110, ele diz, ó, isso tem a ver, o Seikaku e o pessoal todo que está me ouvindo, com a insuficiência da linguagem em capturar o Dao transcendente, esse Dao vazio que eu estou falando, que também é imanente, mas precisamos atentar mais para esse lado do transcendente. Depois eu falarei do imanente, mas olha só o que ele vai dizer. Ressangon, viu? Não sou eu. Sempre falo que não é eu. É o Ressangon, eu vou ler o texto. As três tentativas de qualificar o Dao mencionadas por Lao Tzu são sinal, silêncio e pequenez. Quer dizer, ele falou lá, né, invisível. A tradução não é muito boa, não é sinal, silêncio e pequenez, mas é invisível, intangível e impalpável, né? Já que o Dao, isso aqui é importantíssimo, já que o Tao não tem imagem, som ou forma, eu vou ler em chinês o antigo aqui. Fu, u, se, u, san, u, xin. U, se. U, se quer dizer não tem forma. U, san não tem som. U, xin. Xin quer dizer xin zhuang. Meio xin zhuang não tem forma. Veja, quando você quer tocar alguma coisa, quando você escuta alguma coisa, quando você vê alguma coisa, quando você sente alguma coisa, tem forma. Você sentiu, você viu lá uma luz, um vulto de luz. Se você ouviu um cachorro latir, a noite estava escura, mas você ouviu um latido de um cachorro. Então, é um som que você ouviu. Então, você aprendeu pela onde? Pelo som. Se o Dao não tem imagem, não tem som, não tem forma, não é possível explorá-lo pelo discurso. Punem yen. Yen é falar. Yen. Punem shuohua. Não pode falar. Punem yen shuo. Agora, se falamos sobre ele, não conseguimos comunicá-lo, diz o Ressangon. Se escrevemos sobre ele, não conseguimos expressá-lo. O sábio, Shenren, deve acolher o Dao em silêncio. E ele é uma palavra que é a chave do taoísmo e do budismo. Da meditação, dhyana, da meditação, Chan, Zen. A palavra Chan, Chan em chinês, é o que vai gerar a palavra Zen em japonês. E que vem do sânscrito dhyana, que quer dizer meditação. E é isso que o Ressangon está falando aqui, em silêncio. Qin. Em chinês, nós falamos Qinzhou, meditação. Ah, aqui que está o ponto. Em silêncio, meditativo. Vou repetir. Quer dizer, apesar, embora não consigamos apreender o Dao pelos nossos 5 sentidos, e nem pela intelectualidade, pela racionalidade, o sábio deve acolher o Dao em silêncio, buscá-lo com seu espírito. Shan, que é essa palavra aqui, ó. Essa palavra o Lao Tzu usa, né? No capítulo 29. Shan, né? É espírito. Não precisam... Eu só mostrei aqui só para existir que ela existe, né? Não precisa explicar, porque eu não sou muito morfologista da palavra, né? Mas o meu pai era melhor nisso do que eu. Estudou muito, né? Morfologia, essas coisas, e gostava. Mas o que eu queria só que vocês entendessem, ainda só para terminar aqui, o Ressangon não será capaz de compreendê-lo se usar palavras para perquirir a seu respeito. Então, o Dao, ele ultrapassa a linguagem porque ele tem um lado transcendente, que vai além dos nomes, das formas da linguagem. Mas, apesar disso, ele pode ser apreendido pelo silêncio da meditação, da mente meditativa, da mente que vai além da dualidade. E veja só, gente, eu ainda nem fui para o segundo capítulo, nem terceiro, nem quarto, nem décimo, porque às vezes eu faço um capítulo ligar com outro capítulo, eu ainda estou no primeiro capítulo. Eu estou ainda nas primeiras frases aqui, os 4, 5 frases do Lao Tzu. Então, não falei ainda, antes que eu esqueça. Se nós temos, por um lado, a contemplação na constante existência, significa na contemplação do mundo fenomênico, então vamos supor assim, eu, Xi, Quan, contemplo, ou Quan Cha, eu contemplo os vestígios, que é o que o Lao Tzu está falando, vestígios. O que são os vestígios? São os rastros das coisas. São aquilo que tem borda. Sabe quando as coisas têm borda, têm contorno? É isso que ele está falando.
Como é que eu sei isso? É comentador, né? Porque o cara lá explica isso. Tá? Eu estou passando isso para você. Então, por exemplo, quando você vê lá, é uma forma de um gato que está ali. Eu sei que é um gato. Aí você vai lá ver. Não, não é um gato, é um cachorro. Mas também tem a forma parecida com um gato, tá? Porque estava no meia-noite, você não viu, tal, beleza. Mas você viu lá. É uma forma de um animal, né? E, enfim, não vamos falar de coisas de fantasma, porque pode também, não precisa de fantasma. Mas, enfim, o mundo fenomênico, os vestígios. Por que ele coloca com desejo? Porque o desejo é desejo humano. Que tudo aquilo que são os objetos que a gente contempla e toca e vê, suscita em nós desejos humanos, né? Seja um livro legal que você quer comprar, seja uma roupa, seja qualquer coisa, uma casa que você quer adquirir. Agora, no mistério, que é propriamente o Tao, no seu aspecto transcendente, você vai contemplar ele num outro estado. Esse estado é um estado do vazio. Então a gente fala 无的状态. Esse estado do vazio faz com que, aqui falado por Lao Tzu, ele antecipa, já séculos e séculos antes, aquilo que vai ser o princípio do Bodhidharma, o primeiro patriarca do budismo Chan, que é o mestre Bodhidharma, que veio da Índia, e vai escrever um livro que eu já tenho a tradução, fiz a tradução, só estou fazendo a revisão, logo, logo vai ficar pronto, gente. Mas temos uma tradução em português, que chama Ensinamento de Zen, de Bodhidharma, da editora Bodhigaya, vocês podem anotar, que ele é o primeiro patriarca do budismo Chan, chinês, e ele vai escrever em chinês. Não é ele que escreve, é um aluno dele, é tudo aqui em chinês, tem a tradução em português, isso aqui é uma tradução feita do inglês, e eu peguei e traduzi do chinês para português. E temos aí o meu livro, só que eu estou revisando agora, deu um trabalho. Eu já tinha feito isso em 2020, no começo da pandemia. Então, o Bodhidharma fala de que também, no estado do vazio, quer dizer, da não-mente, do Wushin, nós podemos contemplar o mistério do Tao. Agora, qual que é a ideia do One Be que eu não falei? Agora estou falando agora. É que não tem separação entre a contemplação de um gato, vamos supor que você viu um gato no meio da noite, ali, e a contemplação do Tao misterioso. Não tem. E é justamente essa aparente dualidade que foi instituída, foi instaurada. E aí eu estou pensando em Platão, lá do começo da filosofia. Que depois a gente chega lá na filosofia contemporânea, de alguns filósofos que vão subverter isso. Um deles é o Nietzsche, mas depois vai ter o Deleuze e outros. É a chamada inversão do platonismo. Por que platonismo? Porque o Platão ele julgou que havia dois mundos, né? O chamado mundo das ideias, da forma, e o mundo sensível, gente. E isso foi tão fundamental, fez uma clivagem tão fundamental, que eu já estava desenvolvendo isso lá naquele livro da metacorporidade, que eu falo que é a velha divisão que o cristianismo nos deu entre corpo e espírito. Quando eu falei isso para uma das alunas, dos meus alunos, ele falou, mas meu amigo cristão lá, minha amiga cristã não vê dessa forma. Sim, eu não tô, cada cristão pode ver de uma forma diferente. Mas o que eu estou fazendo aqui é que a visão cristã generaliza, estou generalizando, né? Mas a visão cristã a que eu me refiro é aquela que perdurou nos filósofos também, muito influenciados por isso, com essa divisão platônica entre mundo da forma, mundo do inteligível, e o mundo sensível de um lado e o mundo inteligível de outro, que é o que o Lao Tzu não quer aqui. Porque ele está falando, embora com nomes distintos, o vazio transcendente, o invisível, o lado invisível da coisa, o que você não vê mesmo. Tem coisa que a gente não vê aqui. Mas não é porque não vê que não existe. E as coisas que a gente vê. O meu corpo, eu sou Xi, o Xi é fruto do corpo.
Então, na filosofia taoísta, na cosmovisão taoísta, a gente não negligencia o aspecto corpóreo, o aspecto visível. Por quê? Tanto o visível como o invisível provém do mesmo Tao. Se é assim, a proposta de Wang é muito interessante. Ela fala assim, olha, a gente pode contemplar o gato, os rios, a lua, os homens, né, qualquer coisa. E também, e ao mesmo tempo, buscar nessa imanência contemplativa, estar atento também para o mistério do Tao, que às vezes se manifesta. Mesmo que ele não tenha forma, mas ele se manifesta. Quer um exemplo? Eu já vi 3 vezes a palavra Nadja em circunstâncias próximas. Nadja. N-A-D-J-A. N-A-D-J. E sincronicidades, muitas acontecem, não sei com vocês, que mostra que às vezes a causalidade, né, essa ideia de causa e efeito, que a gente está acostumado a pensar de maneira tão fechada. Por isso que esse curso, eu prometo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos arrebentar as grades de um paradigma fechado, lógico, limitante, que a nossa mente mesma nos impõe, que a nossa mente nos condiciona, que a nossa mente, sabe, dualística que ela não permite a gente ver a conciliação, a síntese, a harmonia dos opostos, né? Que é um dos temas que a gente vai tratar também. Mas para isso a gente teria que falar da suavidade, teria que falar da naturalidade, teria que falar do cultivo da moderação. São princípios taoístas. Essa aula aqui é só para vocês terem um pequeno gostinho. E a naturalidade, tio? Naturalidade é o seguinte. Agora vamos para a naturalidade. Tsuran. Tsuran não é apenas a natureza, como a gente, pela palavra natureza em português, que é o meio ambiente, né? Em chinês, Tsuran seria o meio ambiente. Só que na filosofia taoísta, na filosofia dos filósofos, é possível você verem que Tsuran é Tsujiru. Deixa eu beber um pouquinho de água para molhar um pouco. Tsuran就是自己如此. Aquilo que é assim porque é assim mesmo que é. Aquilo que é, vou colocar aqui, ó. Tsuran. Tsu quer dizer si próprio, si mesmo. Ran quer dizer assim que é. Aquilo que por si mesmo é assim que é, significa, em outras palavras, que algo é por si mesmo, ou seja, segundo essa ideia do Chang Wing, que eu acho muito boa, não é forçado por nada extrínseco, não é forçado por nada que esteja fora dele mesmo. Então, por exemplo, se nós agimos de acordo com a nossa naturalidade, tem várias possibilidades de interpretação dependendo do filósofo. Dependendo, por exemplo, do Wambi, dependendo do Goshan, tá? Mas, só para vocês terem uma ideia, basicamente, é nós não sermos forçados por nenhuma instância externa, nenhuma causa externa. Por isso que é algo que surge, que aflora, que desabrocha internamente de cada um de nós. E isso vai ter relação com o Zen Budismo. Isso vai ter relação com o Zen Budismo. Tá? Por quê? Porque Tsuran, no Zen Budismo, tem a ver com não fazer esforço. Se não fazer esforço, quando você vai fazer o Zazen, que nem você vai fazer também Tai Chi, e aí vai aflorar o Buda, no caso, que é a sua face originária, né? Alguns falam face originária de Buda, né? O rosto originário, isso vai aflorar. Porque já está Entra. Ô, Lua, entra. Entra de Lua. Né? Então, essa naturalidade, ela é inata. É inata. Ela é profunda e inata. É luminosa. Vou dar um exemplo aqui, ó.
Padmasambhava, que é um autor muito pouco lido, mas eu só tenho esse livro dele porque eu frequentava o budismo tibetano aqui um pouco, né, antes da pandemia, até para conhecer um pouco. Mas eu não sou especialista, tá? Eu tenho várias lacunas nesse aspecto, mesmo do budismo, mesmo do Zen budismo. Mas eu achei muito interessante esse livro aqui, que chama Ensinamentos do Mestre que Nasceu do Lótus, tá? É da editora Macara. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ensinamentos do Mestre que Nasceu do Lótus. Lótus, da editora Macara. Vocês conseguem, acho que encomendando pela Amazon. Vale a pena, sabe por quê? Porque aqui, ó, vocês vão entender. Depois eu vou falar um pouco da naturalidade em Lao Tzu. Já fazendo essa relação, essa ponte entre a naturalidade em Zen e o taoísmo, né? Mantenha seu corpo reto no assento e medite. Mantenha a atenção livre de pensamentos e desimpedida de construções mentais. Enquanto a sua concentração transcende todos os tipos de objetos, sem se fixar em nenhuma marca de concretude, permaneça quieto, tranquilo e desperto. Tá? Então ele está chamando a atenção para você se concentrar no estado de não mente, né? No estado de meditação. Aí depois, olha só o que ele vai falar. Ó. Já que a sua mente não tem uma identidade real a ser mostrada, permaneça sem distração na esfera da não meditação. Aí você fala, mas você não está meditando? Por que você vai ficar na esfera da não meditação? Né? Ah, agora, olha só essa expressão, eu até grifei, ó. Em um estado espontaneamente presente, natural e não fabricado. Ao ficar assim, a liberação ocorrerá espontaneamente. O estado desperto nada mais que isso. O estado desperto de Buda, né? Ouça bem, Paugyi Sangye, meu nobre filho eminente. Todos os fenômenos do Sansara e do Nirvana são a sua própria mente. Não aparecem separados desta mente. Isenta de uma natureza própria, além do pensamento, da palavra e da descrição. Não aceite o agradável ou rejeite o ruim. Não afirme ou negue. Não tenha preferências. Mas mantenha-se vividamente desperto no estado de naturalidade não fabricada. Bom, então, essa naturalidade que está além de ter preferências, não é uma palavra fácil com a palavra português naturalidade entender. Que a palavra naturalidade dá a ideia, como eu já falei várias vezes, a ideia de que, eu quero seguir meus instintos, né, naturalmente, né? Tá tudo natural, né? Vou seguir o fluxo da natureza, da natureza. Às vezes, quando você faz isso, você pode cometer asneiras, né? A gente comete asneiras se a gente fala assim. Pô, eu vou dar um exemplo bobo, né? Gente, tô com uma fome desgraçada, preciso comer agora alguma coisa. Eu abandono todos vocês aqui. Né? Posso fazer isso? Não. Por que não? Porque tem um compromisso aqui, ético, de terminar a aula, né? A palestra, entendeu? Então, não é essa naturalidade que eu estou falando. Nem os taoístas, nem os budistas estão falando dessa naturalidade. Estão falando de uma naturalidade de um estado de não distinguir as coisas do que é bom do mal. É outra coisa. É uma mente diferente, que não se apega, tem todas essas ideias. E quando ele fala de, inclusive, não meditação, né? Você meditar sem com a intencionalidade de meditar. Porque você está desapegado da meditação. Tá ficando confuso o que eu estou falando? Tá ficando claro? Vocês estão inquietos? Faz parte, viu, da filosofia a inquietação. Então, mas essa naturalidade, perceberam? Não aceite agradável ou rejeite o ruim. Isso aqui do Padmasambhava, provavelmente ele tirou de um mestre na Índia, que vai ser eu tenho uma hipótese, que é Nagarjuna. Vocês já ouviram falar desse nome, Nagarjuna? Ele foi um mestre indiano, dito até segundo Buda, 500 anos depois de Cristo, um mestre Mahayana, né? Então, Nagarjuna influencia o Padmasambhava e vai influenciar
Zen budismo lá, o budismo Chan chinês. Toda hora os professores falam dele, né? Os mestres falam do Longshu em chinês, Longshu. Longshu é o nome Nagarjuna. Isso aqui é Nagarjuna. E isso está no Lao Tzu também. Eu fiz umas lives aqui, falei do Padmasambhava e falei do Nagarjuna também. Então, eu acho que, veja só, o Nagarjuna é indiano, mas olha só, vai para Tibete e vai para a China, né? Duas grandes ondas que espalham do mesmo, jorram da mesma fonte, gerando budismo Chan num lado e budismo tibetano no outro. Claro que tem outras vertentes do budismo tibetano que eu não conheço, mas o que é mais importante é entender o conceito disso, né? Uma mente que não rejeite o ruim, que não fique apegada ao agradável e não rejeite o desagradável, é uma mente Fan Piexin em chinês. Escrever aqui para vocês. Fan Piexin vai ser uma coisa que no nosso curso, espero que vocês façam o meu curso, nosso curso, para a gente entender também a mente discriminativa, que é um grande obstáculo, vou colocar aqui, na meditação e na prática da vida, né? Não só na meditação sentada, mas na vida em geral, para nós contemplarmos, usar essa ideia de Lao Tzu, a natureza, a mente originária, Panxin, a mente originária, Panxin. Que é o que eu agradeço aí, o Seikaku, né, nos proporcionou aí, me convidou para a gente conversar, para termos aulas, para fazer essa aproximação entre o Zen budismo, o Zen, e o Dao, né? Porque tem um comentador taoísta, Su Tzu, que também está nesse meu livro do Wambi. Esse livro vocês imaginam, esse livro aqui é demais, né? Porque ele tem os comentários do Su Tzu com o Wambi tudo junto, em chinês. E o Su Tzu é taoísta budista do século X depois de Cristo. Quando eu li o Su Tzu, eu falei, então, gente, um dia eu vou falar isso para os meus alunos. Panxin, existe mente originária. Existe duas coisas, natureza originária, que é Panxin, só muda um pouquinho a pronúncia. Um é Panxin, natureza originária, e mente originária, Panxin, Panxin. Um é Panxin, outro é Panxin. Então, Panxin é natureza originária. Essa natureza originária, segundo o Su Tzu, o nome dele é Su Tzu, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse taoísta budista do século X, ele é o comentador do Dao De Jing, tá? Ele está no século X, depois de Cristo. Antigo, né? Ele vai falar que existe essa natureza originária a qual nós devemos retornar. Porque ela já é inata, ela já existe em nós. Digamos que é o lado metafísico mesmo. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, está dentro de nós e próximo de nós. Então, está dentro, está imanente. Ou seja, eu estou propondo uma hipótese que é transcendente e imanente. Sem divisão. Porque a nossa mente ela é ou transcendente ou imanente, né? Ela não aceita as duas coisas opostas. Você pensa, água não tem nada a ver com fogo, fogo não tem nada a ver com água. São opostos. Como é que pode ter uma água-fogo, um fogo-água? Assim, ó, exatamente isso que eu escrevi. Ó. Por isso que eu comecei na minha apresentação aqui, falando da contraditoriedade, da contradição, né, da ambiguidade do Dao. Ruotsuen, Ruoan, ora existe, ora não existe, ora invisível, ora visível. Isso é o Dao. Tá? E não conseguimos capturar ele. Tem um capítulo 14 que eu vou falar na segunda aula do nosso curso, mas já dou uma pequena pincelada aqui. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, pode? Vocês deixam? Então, lá ele fala assim, né, que quando você vê a frente, você não vê o rosto. Quando você vê atrás, você não vê o dorso. Que coisa é essa que você vê na frente? Vou ler aqui na minha tradução.
Diz que a forma da não forma, a imagem do não existente, o indistinto, Hu Hua, em chinês. Ao confrontá-lo, não vemos o seu rosto. Ao segui-lo, não vemos o seu dorso. Quer dizer, então nós não conseguimos usar os nossos cinco sentidos para apreender o Dao. Tem uma frase anterior que ele fala: no alvorecer não resplandece, no entardecer não escurece. Né? Nossa, botei uma blusa aqui, deixa eu tirar que está esquentando. Porque está frio aqui em São Paulo, mas eu esquentei aqui agora. Entende? Então, não obedece a uma lógica. Porque se para nós uma coisa é branca, não pode ser preta. Se uma coisa é preta, não pode ser branca. A gente tem um modelo de pensamento que funciona no paradigma de exclusão e acarreta tantos problemas atuais. Se não é bom, só pode ser mal. Se não é belo, só pode ser feio. Né? Se não é inteligente, é burro. Se não é conhecimento, é ignorância. E a gente fica nesses dualismos da nossa mente, operando nessa forma de um paradigma. Então, esse curso, todas essas minhas aulas, meus livros, mesmo pessoas que não venham fazer curso comigo, espero que vocês também, através dos meus livros, dos livros, e de outros, do Dao De Jing também, do Jorge Sinedino, possam embarcar nessa viagem de superação dessa visão de um paradigma superlimitado, dualístico. Isso tem consequências éticas na nossa vida, porque, dá um exemplo, né? Conforme eu fui entrando nisso, nessa loucura, achei que ia ficar louco, eu parei de julgar muitas pessoas. Parei de julgar as pessoas como eu julgava muito, né? Às vezes por medo, né? A gente julga as pessoas por medo, porque a gente acha que alguém pode atacar você, pode te criticar, pode te fazer mal, então você fica julgando. Mas ninguém quer atacar ninguém, porque tem uma frase do Lao Tzu que é incrível. Ele fala: se você for que nem um recém-nascido, insetos venenosos não o aguilhoarão. Porque se você não disputa com ninguém, ninguém vai disputar com você. E eu aprendi isso, que se eu não quero ser melhor nem que o Seikaku, eu não quero ser melhor que o Seikaku, não quero ser melhor que o Thiago, não quero ser melhor que ninguém daqui. Eu sei o que eu sei, e há coisas que eu não sei, há coisas que eu não sei, e com certeza muitas coisas eu tenho que aprender nessa vida, né, ainda. Não é porque eu vou falar de taoísmo, coisas em chinês, não, tem coisas que eu não sei. E aí humildade é uma das virtudes do taoísmo também. Você sabe que a palavra virtude em chinês, da humildade, é qianshu. Qianshu, esse shu é vazio. E é a mesma palavra que Lao Tzu usa do vazio no começo do capítulo 3, né, do Tao Te Ching. Bom, gente, vocês querem alguma observação, dúvida, eu vou terminar por aqui. Tá? Naturalidade nada mais é que aquilo que é fundamental os taoístas seguirem, que é o seguir o fluxo da naturalidade, não ser coagido por nenhuma força externa, porque a mente, superando os seus dualismos, ela já segue o acontecimento enquanto acontecimento, seja na doença, seja na saúde, seja na dor, seja no prazer, não fazer distinção entre uma coisa e outra. Então, por isso, capítulo 1 do Tao Te Ching é muito profundo. Capítulo 1 do Tao Te Ching, o livro Tao Te Ching não pode ser lido de maneira consumista, só consumir, mas tem que ser lido de maneira conviver, como eu falei para o Seikaku. É tomar banho com o Tao Te Ching, dormir com o Tao Te Ching, sonhar com o Tao Te Ching e tal. A humildade como virtude sendo vazio? Sim, pode. Tá aqui. Inclusive, acho que já está aqui. Não sei se ela já está aqui. Não esqueça para você. Só um momentinho. Cadê o pegar aqui? Capítulo 3, Tao Te Ching, Lao Tzu fala, né?
O governo do sábio esvazia o coração. Eu coloquei assim, esvazia a mente. Inclusive, Chen, a palavra Chen, Shui, é um hexagrama do I Ching, número 15, hexagrama 15 do I Ching. Isso aqui, ó. Shui. Isso aqui é em chinês Shui, tá? Vazio. Shui. Um tom neutro, tá? Shui, Shui, neutro. Shui-u é vazio também. Shui-u. O chinês tem muitas essas redundâncias, tá? Shui-u, vazio, vazio, mas é Shui-u, vazio, tá? Qual é o século do taoísmo? O taoísmo surgiu com o Lao Tzu, que sistematizar não é a palavra boa, mas que sintetizou, né, através do livro Tao Te Ching, que é o único livro atribuído ao Tao Te Ching, século VI antes de Cristo. Século VI. Só que a filosofia taoísta, ela remonta aos I Ching, né? Em Livro das Mutações, que é da dinastia Zhou, anterior à dinastia de Lao Tzu. E aí estamos falando em 1000 e poucos antes de Cristo. E até tem umas versões do I Ching até um pouco mais antiga. Seria anterior ao budismo? É, anterior ao budismo, exatamente. Porque o budismo, ele surgiu também, paralelamente, quase próximo ali no século VI antes. Século VI antes de Cristo, exatamente. Eu queria fazer não sei se eu posso falar alguma coisa agora. Pode, podemos conversar. Pergunto para o professor, professor Seikaku, se ele autoriza. Não, Sim? realmente agora, nesse momento, eu acho que a gente poderia fazer algumas perguntas, né, que vocês queiram algum esclarecimento, e depois eu acho que seria interessante se o professor falasse um pouquinho rapidamente assim sobre o curso É, que o vai ser projeto. feito aqui, né? Nós teremos o curso. Então, Ah, se vocês quiserem fazer perguntas agora, preferencialmente assim, perguntas curtas, né? tá, Bem objetivas, para a gente não ter muito tempo para várias pessoas se manifestarem, né? tá. É bem rápido, assim, que eu gostaria de colocar, assim, é só uma questão para o professor, que é o seguinte: eu acho que o ensinamento do mestre que nasceu do Lótus ali, eu acho que descansar a mente é a meditação. Eu acho que o padre Massambhava estava explicando ali que quando a mente descansa e entra na naturalidade, isso é a meditação. E antes, são todos os mantras e todas as contemplações que se faz do budismo Vajrayana para Uhum. descansar a mente, para depois descansar a mente. Então, eu acho que é a meditação propriamente dita, a gente ficar natural, assim, a Sim, naturalidade, entendeu? complementando isso que você está falando, tanto que ele fala, né? Continue É, praticando, continue praticando. é, acho que quando tu descansa a mente é quando tu entra na meditação propriamente dita. É verdade. É, tem a razão mesmo. Ah, só complementando mesmo, a mente nossa, no caso do Lao Tzu e para Zhuangzi também, ela é o nosso próprio obstáculo, às vezes. É a nossa própria mente é um obstáculo, né? Tá? Vamos para outra pergunta? Boa noite a todos. Fazendo ponte do que você falou, a mente ser um obstáculo, no tal, e foi uma das primeiras coisas que você comentou, de Uhum. que a mente ela
acredito que isso é do Confúcio, mas por ter nascido no Tao, né? A mente ela já é virtuosa, a educação que a diverge, né? Que coloca muito dessas questões do diferenciação, separação, e aí nascem outras coisas que já são preconceitos, preceitos em si. Como a gente pode trabalhar essa questão da virtude para que a gente resgate, nós que já somos adultos, já somos, né, pregados na separação como uma forma de existência. Você vê alguma saída dessa pelo tal para que a gente possa resgatar isso? Então, eu particularmente tenho, não é nem eu buscado, né? Mas a coisa me puxa, porque a força do orixá é muito mais forte. Eu devo ter um orixá que me leva para a arte, né? E então, assim, eu sou quase compulsivo em escrever, né? Poesias, tudo assim. E gosto também de ir nos saraus. Durante a pandemia, eu fui afastado disso, né? E eu acho que como todos também, de alguma maneira, a gente socialmente a gente ficou meio abalado com todo mundo, né? De alguma maneira ou outra, né? E eu acho que a gente tem que estar retomando agora, sabe? Você tá na onde? Sou de Gabi? Sumaré, perto de Campinas. Campina. Você faz o Eu, quê? Trabalha, estuda? eu trabalho home office com informática Uhum. e já fiz teatro, escrevo, pinto, sou um artista também. Então, olha, então você está no caminho de você buscar se encontrando e se expressando, né, seguindo a sua tendência. Inclusive, tem uma noção que eu gostaria de trazer nas aulas do Guoxiang, do filósofo Guoxiang, comentador do Zhuangzi, que é um importante também pensador taoísta. E o Guoxiang fala que existe Xin-Fan lá na natureza individual, Xin-Fan, Xin, natureza, Fan, específica, que é uma natureza imanente. Ela não é transcendente. Então, o Goshan, ele vai tudo contra o transcendente, né, um pouco. Ele traz uma imanência radical. E eu acho também importante para a gente buscar essa autenticidade, não aquela autenticidade que o consumismo quer, não essa autenticidade de exibicionista, mas uma autenticidade real, autêntica, que você escute a si próprio, se você cultive o seu tempo com você mesmo, que você seja você mesmo para você mesmo. Não no sentido de ensimesmamento, não no sentido de um isolamento individualista. Também que eu já falei nos meus livros, né? Eu falo isso nos meus livros. Mas no sentido de nós realmente nos encontrarmos olhando para si próprio e não só atendendo às demandas externas, às vezes superficiais. O taoísmo, né? Os taoístas, principalmente Lao Tzu, para você aqui, vou ler esse capítulo do Lao Tzu, 24 aqui, ou talvez aqui, quando ele critica as coisas supérfluas, né, que as pessoas às vezes seguiam na época dele e até hoje na sociedade consumista, hedonista no sentido do excesso do hedonismo, né? Porque o hedonismo bom também tem, né? Que não é o que ele está falando aqui. Ó, quem se mantém na ponta dos pés não se sustenta. Quem anda a passos largos não caminha. Quem se ostenta não fulgura. Quem se enaltece não se ilumina. Quem se orgulha não possui mérito. Quem se vangloria não perdura. Em relação ao Tao, essa conduta é como comida excessiva, supérflua e detestável. Só me veio isso aqui, esse capítulo, da palavra supérfluo, porque você falou isso, né? Como que eu posso? Sua pergunta foi como eu posso, diante essa, essa avalanche de demandas, né? Que vão até contra a naturalidade, né? Eu acho que a primeira coisa é tomar consciência dos nossos excessos, da nossa mente, tomar consciência da nossa autenticidade escutando, no caso o seu teatro, no caso
da sua arte, que você gosta de praticar, é seguir isso profundamente, se encontrar nisso, ver sentido nisso, tá? É isso que eu tenho a dizer. Gratidão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Seria o seguinte: quando você fala vazio, né? Uhum. Eu queria saber se em chinês se usa a mesma tradução do sânscrito, do shunya, né? Do vazio em sânscrito, se é a mesma palavra que se usa do taoísmo também, nas traduções. Tu sabes dizer? Deixa eu só pensar um pouco. Na verdade, eu estou na dúvida, porque eu não sei se em alguns, nos sutras chineses, eu tenho sutras aqui, eu tenho que consultar para ver exatamente ali, tá? Porque eu sei que tem muito que eu tenho uma tradução do Nagarjuna, dos textos de Nagarjuna, que eles usam muito essa ideia de que não tem substancialidade própria. Então, eles vão falar, o vazio é da substancialidade. Mas eu tenho que ver exatamente se é isso mesmo, né? O vazio. Mas eu sei que na filosofia taoísta, que eu posso te falar, o Seikaku, é que a compreensão do vazio enquanto algo destituído de substancialidade própria inerente, né? Que é essa ideia que é tudo surge a partir das causas e condições, né? Do yin e do yuan, né? Eles falam yin, causas, condições, yuan. Ou seja, eu sou uma consciência. Isso aqui é fruto de causas e condições. O livro aqui que está presente é fruto de várias causas e condições, né? A editora, a gráfica, né? A loja, tudo mais. Não. Isso aqui, né? Feito de não sei o que, petróleo, não sei o que, tal. Vem de tal lugar, que também são várias causas e condições, né? Então a ideia de vazio no Zen, que vem de Nagarjuna também, ela tem uma explicação sobre o vazio um pouco diferente da explicação do vazio a partir de Lao Tzu. Só que o que acontece é que quando chega num determinado período do Zen budismo, do florescimento do Zen budismo na China, você vai ver muitas palavras ali com as mesmas noções, e aí essa natureza originária que eu fico pensando, né? Shin. Quando o Bodhidharma fala que o ensinamento dele se resume a duas palavras, sabe quais são? Tien, Shin. Contemplar a natureza de si próprio. Tien, Shin. Quando ele fala isso, ele fala, não adianta a gente ter vários sutras, decorar, conhecer Shastras, sutras, se nós não fizermos a contemplação da natureza. Tien, Shin. Então, erudição vazia, né, é o que foi criticado por Lao Tzu, desculpa, pelo Bodhidharma, e foi criticado pelo Lao Tzu e pelo Zhuangzi. Então, acho que esse é o ponto, até porque você suscitou isso, né? Será que tem um ponto de convergência? Tem. Esse é o ponto, e nós vamos explorar melhor esses pontos, né? Não só esse, mas tem outros. Certo. Bom, eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, Observação, né? E aí nós já estamos chegando, já passamos um pouquinho do horário determinado. Se não, ninguém tivesse mais nenhuma pergunta para fazer agora, eu gostaria sim que tu tentasse fazer um apanhado geral do curso, né, que tu pretendes dar. Eu queria avisar as pessoas interessadas que o curso vai começar no dia 13 de maio, vai ser às quartas-feiras, às 19 horas, né? E o curso deve terminar no dia 29 de junho, começa no dia 13 de maio e termina no dia 29 de julho, né?
e vai ser uma aula por semana, vão ser um total de 12 aulas, né? E eu gostaria que tu fizesse assim um rápido apanhado do como é que tu está pensando de fazer esse trabalho aí, da gente convidar também as pessoas que estão hoje aqui inscritas para a gente convidá-las também para participarem desse curso, né? Sim. Nós, primeiramente, eu organizei o curso. Em cada 2 aulas, nós vamos ver um tema. Por exemplo, na primeira aula, na segunda aula, nós vamos ver que eu acho que é necessário ainda nos tempos atuais, assim como você vê em vários movimentos de retorno à ancestralidade, né? Então, o pessoal estão falando muito da ancestralidade indígena, da ancestralidade dos povos originários, da negritude, dos negros. E, nesse caso, eu gostaria também de fazer a meu modo, né? Claro, sempre considerando as singularidades de cada uma pessoa, esse retorno à raiz, né? Canyuente, né? Que é o que no capítulo 1, no capítulo 14, Lao Tzu nos propõe também. E eu vou falando assim nas aulas, né? Assim, aí na terceira, quarta aula nós também passaremos a ver um pouco esses sentidos que o Lao Tzu dá ao vazio, né? São capítulos importantes, como o 11, como o 40. A não ação, o Wei, né? Que é também um aspecto, não é um aspecto secundário, é muito importante como um princípio taoísta, tá? Segundo os comentadores também chineses. Então, o capítulo, tem vários, né? O capítulo 2, o capítulo 48. Mas, assim, sempre em uma aula, eu consigo dar um capítulo e, às vezes, articular com um outro capítulo. Mas, às vezes, a dificuldade, como eu vejo dos alunos, é sempre pegar a articulação entre, às vezes, dentro do próprio capítulo, de partes, né? Que nem eu li o capítulo 1, vocês perceberam, né? Que tem tanta coisa, né? E espero que vocês também tenham Então, se caso a pessoa já quer fazer o curso, é bom ter a minha tradução do Dedinho pela Amazon, vocês compram, chega rápido. Meditações e comentários é recomendável que tenha, tá? Se vocês não conseguirem, eu posso passar um capítulo, por exemplo, nós estudamos, comentamos o capítulo 1, suponhamos que hoje tenha sido oficialmente a nossa aula. Aí vocês iam receber por e-mail o meu comentário ao capítulo 1, que eu vou tirar desse livro aqui, tá? Tá? Então, aí você, por exemplo, na próxima aula eu vou comentar o capítulo 14 em articulação com o capítulo 1, então vocês vão ter o capítulo 14 no meu comentário também. Bom, qual que é a ideia? A ideia, então, é a gente perpassar, atravessar os princípios taoístas fundamentais e ver como eles estão articulados, visando a superação da visão dualística, que vai ser o tema das 2 últimas aulas, que é a superação da visão dualística. E é um ponto na linha em que vai convergirem as visões taoísta e zen budista. Então, passando pelo retorno à raiz, passando pelo vazio, pela não ação, pela naturalidade, passando pelas 2 aulas, a 9ª e a 10ª aula, natureza originária, e chegando nas últimas 2 aulas, superando a visão dualística, que eu acho que vai ser o desafio para os nossos tempos atuais, para a gente poder lidar com todas as contingências, né, do nosso pensamento, do nosso modo de agir. E eu acho que tem muito a contribuir os textos taoístas, né? E vou usar também alguma coisa e outra dos textos em Zen também, né? Por exemplo, não só do budismo tibetano, mas principalmente do budismo do Huinan, né? Que infelizmente ainda não tem tradução em português, mas tem em inglês, né? Mas não se preocupem, porque as nossas aulas do curso, esse aqui é Huinan, Sutra da Plataforma. Mas eu gostaria que vocês tivessem uma base do taoísmo, né? Porque justamente
não é difícil nessas 12 aulas a gente ter alguns princípios fundamentais como esse que eu falei. Tem a suavidade, claro, que eu sou muito generoso, né? Eu não sou linear, de repente eu já começo a falar da suavidade, aí se vocês vão me perguntando, aí eu vou indo, entendeu? Então não tem uma regra, assim, né? A gente vai conversando, a gente vai dialogando, né? Certo? E tudo em articulação, tudo em conexão, né? Naturalidade. No taoísmo não tem nada que seja assim. Você não vai falar de simplicidade, por exemplo, sem falar da suavidade. A suavidade não vai existir sem a noção. Então, essa aqui é uma organização esquemática. É apenas assim, mas não é uma regra aprisionando você, nós aqui, tá? Claro que é só para se orientar, né? Mas essa é a proposta do curso. Ficou claro? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu só queria me desculpar que eu não disse o título do teu curso, né? Que o Ah, título do curso é Naturalidade, o diálogo intercultural entre o taoísmo e o Zen, né? Esse é o tema do curso, né? O título do curso, né? e Que eu tem acho que que tá. especificar também, aqui, esquecer, como vocês já perceberam, a minha formação no chinês, né? Então, eu vou ser muito generoso para poder estar sempre colocando como os chineses, esses antigos, exprimiam no seu tempo a sua própria filosofia taoísta. Veja só, eu poderia estar lendo em francês, eu leio francês, né? Podia ler em inglês, mas eu não quero, eu não quero me contaminar, digamos assim, tá? Não é o verbo correto, tá? Mas eu não quero, sabe, óculos. Eu quero usar esse óculos, né? Eu não quero usar um outro óculos pesado. É mais ou menos isso, eu não sei explicar para vocês, tá? Mas acho que vocês entenderam, né? Então é assim, eu acho que essa é a minha diferença, né? Que nem artista, né? A gente tem artista que vai usar pintura, barro. O cara vai usar barro, não tem que explicar por quê, né? Essa é a grande diferença, né? Do Xiu e Xi. Então, espero que vocês venham a saborear, venham a se deliciar, se divertir também com essa filosofia que é taoísta, né? A gente tomar conhecimento dessa base, né? Eu vou dar essa base, esse ABC mesmo. Começar do zero também. Como eu falei, o personagem principal é o Dao, depois é o homem sagrado, o santo, o sábio. O que ele está ali fazendo, o que é importante ali falar. Não ficar só no yin, yang, yin, yang, yin, yang. Yin, yang eu também vou falar, mas as pessoas ficam só nessas coisas, yin, yang, né? Ah, o taoísmo é a coisa do yin, yang, aquela coisa. Então fica só na superficialidade, né? As pessoas, eu acho importante a gente, aos poucos, ir do ABC, do alfabeto, para um conhecimento mesmo de fato, na sua origem, na sua, na sua raiz ali, né? E sei que tem minhas falhas, sei que tem os meus, é o que eu falei, né? Falta de conhecimento histórico em algumas coisas, porque a minha abordagem é filosófica, artística, filosófica, poética, mas essencialmente filosófica. Espero que vocês, com a filosofia, tenham reflexão, não uma resposta pronta, assim, né? Aliás, as pessoas ficam inquietas. Eu tenho um grupo de filosofia taoísta, que é 2 encontros na sexta. E às vezes as pessoas falam, e aí, solução? Não quero dar receita nenhuma, não existe receita. E não existe mesmo, gente, porque a vida de cada pessoa, a formação de cada pessoa é muito singular, né? Não dá para você generalizar cada caso. Às vezes o que pode funcionar para mim não funciona para o Seikaku, não funciona para o Rick aqui, né? E o Rick pode ter uma ideia, uma ação da sua história que, puxa, vai convergir com o Lao Tzu e tal, do jeito dele. Isso é respeitável, isso tem que ser respeitado. É isso. Eu acho que é isso. Reflexão filosófica, sabe? Para que a gente possa pensarmos juntos, cada um trazendo sua bagagem. Não é uma coisa que seja, sabe? Então, a minha formação, o meu diferencial é apenas algo a se agregar, né? A interação, interagir, para que vocês possam também, né? Ir fazendo essa alquimia, né? Dos seus elementos biográficos, históricos, pessoais,
e culturais, né? Que cada pessoa vive aqui, às vezes a pessoa está em outro estado, né? Não é todo mundo brasileiro que é todo mundo igual, não é. Não é todo mundo chinês que é tudo igual também, não é. Cada pessoa é uma pessoa, vive num lugar, vive numa história. Então, acho que é isso. Mas Falei então, demais, né? não, mas está ótimo. Eu acho que foi muito bom, desse uma boa visão geral assim Ah, o dessas pessoal está questões. falando também qual é o valor. Depois o Seikap e a Janice, o Thiago passam, né? Vocês, como é que fica isso, tá bom? Que foi gravado, né? Isso aqui, inclusive, vai ficar disponibilizado também, porque eu acho que tem muita informação, né? Essa abordagem, ela é muito complexa também, porque ela tem muita informação e é uma informação que é sutil, né? Que é uma coisa que exige da gente um Sim. cuidado, uma atenção, né? Muito grande para conseguir estabelecer todas essas relações que foram colocadas por ti aí de uma forma que eu achei maravilhosa, né? Eu achei muito assim sutil e muito complexa e ao mesmo tempo muito interessante mesmo, né? Porque tu está nos trazendo algo que tem essa exatamente essa dimensão intercultural, né? Que a gente precisa de se movimentar nesse universo aí. Não, só uma coisa que tem pessoas, acho que talvez nessa sala que não tenha contato com a gente ou que a gente não tenha o contato dessa pessoa. Então, para saber mais informações, pode adquirir ali pelo Instagram do Instituto, que é @zendodiamante, ou pelo site do Instituto, né? institutozenmaitreya.org.br. Aí ali tem todas as informações, vai ali onde tem o curso, né? Mas se tiver Antes alguma dúvida, de se despedir, eu gostaria de falar para vocês, se o pessoal se colocar ali Seikap também o link. Já tem o meu colocou. site também, para vocês conhecerem o meu perfil, tem o meu site. Posso escrever aqui? womandarintaoísmo.com. Então lá vocês podem ler também textos gratuitamente, que já estão lá, os meus textos. Vocês podem ver meus vídeos curtos, em vídeos longos e também lives, que eu fiz com vários professores acadêmicos e não acadêmicos e também pessoas interessantes, em que nós às vezes conversamos sobre zen, budismo, taoísmo e xamanismo. Às vezes também tem temas muito interessantes, violência, vazio, tem vários temas da ética. Conversei com professores de Tai Chi Chuan, como Gil Rodrigues. Pessoal que está ligado a práticas como medicina chinesa, pode encontrar alguma coisa nesse sentido lá. Eu sou bem eclético, tá? Então, tenho também sobre yoga. Também, eu faço yoga também com uma professora brasileira. Atualmente eu estou mais fazendo yoga. Então é isso, vai lá no meu site, www.mandarintaoísmo.com, que lá vocês vão encontrar textos também e muitos vídeos no YouTube já colocados lá, tá? E Eu ver meu coloquei perfil lá, ali, tá? desculpe, eu Sim, coloquei ali o link que está no site do curso, tá? Se vocês quiserem, tem mais informações ali. É só acessar o link que eu coloquei agora ali no chat. Obrigada. legal. Então, quero agradecer ao Instituto Laís em Matreia, aos Institutos em Matreia, aos monges Seikaku, a Janice, ao Tiago, novamente. Eu gostei muito da minha palestra, das perguntas. Eu sei que vocês devem ter outras perguntas. Espero que vocês possam também me fazer o curso e quem não puder fazer o curso por alguma razão, quem sabe no futuro, né? Tem as outras oportunidades para fazer, ou diretamente comigo, ou pelo Instituto, tá bom? Me manda no WhatsApp também alguma coisa. Tem o WhatsApp. Pode deixar o WhatsApp? Ah, não sei se está me ouvindo agora. Parece que desconectou aqui. Estamos ouvindo, sim. Qual é a pergunta do WhatsApp? Ah, sim, da gente se comunicar por WhatsApp, né? É isso que eu colocasse? Se eu quiser, posso deixar o WhatsApp aqui para você.
Pode? É, Pode deixar sim, pode deixa deixar. eu colocar. Uhum. Tá bom, eu vou colocar aqui, ó, 11 9 7649 1416. Tá joia? Então tá, eu acho que a gente pode então se despedir, tá? Agradecer a tua palestra, agradecer também a presença aí de todos vocês que se inscreveram. Foi um total de 23 pessoas que assistiram, né? Então é um público já é interessante, né? Sem falar nós aqui que contamos também isso aí. Então eu queria agradecer muito a tua palestra. Deixa Eu ele. acho que nós vamos ter obrigatoriamente bastante contato, eu espero, daqui para frente, né? A gente trabalhar bastante junto. Eu acho que está muito promissor aí esse seu trabalho. Saiu o som. Está sem som. Tá sem som. Saiu. Muito obrigado. Então, nós é que Bom, boa noite. agradecemos. O pessoal até Boa falou, noite, pode Roberta. compartilhar o curso? Pode compartilhar o curso aí. Pode compartilhar. Então é isso. Boa noite Divulgar a o curso, todos. tá? Divulga o site. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.